Olá, senhores. Iremos abordar sobre anatomia humana muscular, mais especificamente sobre os músculos da cabeça e do pescoço. O nosso grupo é formado por Annalice, Giovana, Heloísa, José Augusto, Joelle, Cauane, Maria Eduarda Silva e Viviane. Agora, fazendo uma breve introdução sobre o músculo da cabeça e do pescoço. O músculo da cabeça e do pescoço são estruturas musculares esqueléticas localizadas na região cefálica e cervical, conectada ao crânio, nas vértebras cervicais e também suas importâncias. A sua importância está conectada à alimentação, à mastigação, comunicação, na respiração, até mesmo na manutenção postural. Além disso, eles também têm influência na estética facial e também na prevenção de dores cervicais. Suas ações, suas funções estão conectadas à contração voluntária para sorrir, coordenação para triturar alimentos ou até mesmo conectada à laringe e à faringe, já envolvendo o sistema respiratório para a produção de som, a flexão, a extensão e a rotação dos músculos. E os tipos de músculo da cabeça e do pescoço, como são? Na maioria, são músculo estriado esquelético, o que pode significar o quê? Que são controlados voluntariamente, respondem ao comando do cérebro e permitem movimentos rápidos e precisos. Diante disso, iremos iniciar sobre o músculo da mastigação. Como o próprio nome já diz, ele ajuda no processo digestório, no processo de alimentação. O músculo da mastigação, nós temos o músculo temporal, masseter, pterigode, lateral e medial. O músculo temporal é um músculo de forma ampla que tem um formato de concha e de leque, como vocês estão vendo na imagem. Ele está localizado na região temporal e parietal do crânio. Este músculo tem a origem na superfície da fossa temporal, ou seja, uma depressão no osso parietal e temporal do crânio. Já em relação à sua superfície profunda da face temporal, é uma camada de tecido conjuntivo que cobre o músculo. Sua função está associada ao ramo da mandíbula, ou seja, fechar a boca, auxiliar na mastigação, especialmente morder alguns alimentos duros. Ajuda também a retrair a mandíbula, ou seja, puxar para trás. Sua extensão está associada ao processo coronoide da mandíbula, que é uma projeção triangular na parte anterior do ramo da mandíbula, e já também na face anterior do ramo da mandíbula. Sua inervação está associada aos ramos temporais profundos do nervo mandibular, que é o V3, que é o nervo trigêmeo. Já sua vascularização recebe principalmente as das artérias profundas dos ramos das artérias maxilar. Já sua vascularização linfática, a linfa drena principalmente pelos linfonodos parótidos, depois segue para os linfonodos cervicais profundos. Diante disso, o músculo masseter. O músculo masseter é um potente músculo quadricular da mastigação, superficial e facilmente palpável na face lateral da mandíbula. Vocês estão vendo essas imagens. E uma curiosidade importante, é um dos músculos mais importantes do corpo humano em relação ao seu tamanho, e um dos mais fortes. Sua origem está associada a duas proporções, que é nas origens, suas origens são bastante distintas. Uma é na camada superficial e outra na camada profunda. Já na camada superficial é inferior ao arco zigomático, que é um processo zigomático do osso temporal e da borda inferior do osso zigomático. Já na camada profunda está associado à superfície medial da face profunda do arco zigomático e da borda posterior do mesmo.
Já sua função está associada à responsável pela elevação da mandíbula por alguma protração, da mandíbula. Já sua inervação está associada à camada superficial pelo ângulo da metade anterior da face lateral do ramo da mandíbula e na camada profunda pela metade superior da face lateral do processo coronoide. Já sua inervação estão no ramo massetérico do nervo mandibular, que é a terceira divisão do nervo trigêmeo do crânio. Já a sua vascularização recebe principalmente da artéria massetérica, um ramo da artéria maxilar. Já a sua vascularização linfática drena pelos linfonodos parotídeos submandiculares e em seguida vai para os cervicais profundos. Feito isso, surge o músculo pterigoide lateral. Este músculo é um músculo curto, grosso e de forma triangular, localizado profundamente na região infratemporal do crânio. É o único entre os músculos da mastigação por sua orientação quase horizontal e por ser o único que abre a boca. Sua origem está relacionada na cabeça superior da superfície inferior da asa do osso esfenoide. Na cabeça inferior lateral da lâmina é do processo pterigóide do osso esfenoide. Suas funções estão relacionadas às suas ações como abrir a boca, levar o queixo para frente, movimentos laterais na mastigação. Sua inserção é através da região anterior do condilo da mandíbula e possui disco articular das articulações temporomandibular. Já sua inervação é através do nervo pterigoide lateral, do ramo da mandíbula V3 do nervo trigêmeo. Já sua vascularização sanguínea é através do sangue, principalmente da artéria maxilar dos seus rumos pterigoides. Já sua vascularização linfática a drenagem ocorre principalmente pelos linfonodos parotídeos, depois segue para os cervicais profundos. Músculo pterigoide medial é um músculo curto, quadricular e espesso. Sua origem está por meio da porção profunda da superfície medial da lâmina lateral do processo pterigoide e na porção profunda através da superfície da tuberosidade maxilar. Em relação às suas funções, suas ações estão pela elevação da mandíbula, protução da mandíbula e os movimentos laterais. Sua extensão é através da superfície medial do ângulo da mandíbula e na região subjacente do ramo da mandíbula. Sua inervação é através do nervo ramo mandibular, pois fica na terceira divisão do nervo trigêmeo. Já sua vascularização sanguínea é através dos ramos maxilar, principalmente pelos ramos pterigoide e facial. Já sua vascularização linfática, ela drena pelos linfonodos submandibulares e parotídeos. A linfa chega aos cervicais profundos. Olá pessoal, eu me chamo Giovana Santos e agora nós estaremos falando sobre os músculos mímicos da face, na região superior. O primeiro músculo, como vocês podem ver aí no slide, é o músculo occipitofrontal. Ele é dividido entre ventre frontal e o ventre occipital. E cada um deles contém um par de cabeças quadrangulares, porque eles têm esse formato meio quadrangular, como vocês estão vendo aí no slide. Ele não possui inserções ósseas, certo? E a função dele está literalmente ligada à nossa expressão de espanto, porque ele retrai a nossa testa e o couro cabeludo também. A inervação dele é feita pelo nervo facial e ele é irrigado por artérias
A artéria temporal, superficial, oftálmica, ele está nessa região da galeia, certo? Ele é literalmente ligado pela região da galeia. Dando continuidade, a gente vai agora para o músculo temporoparietal, que ele fica nessa região lateralizada e ele tem origem na face temporal e a ação dele é tracionar o couro cabeludo para trás. Ele se combina juntamente com esse músculo que nós falamos anteriormente, o occipito frontal, para enrugar a fonte e ampliar os olhos. Quando a gente amplia os olhos, existe esse puxamento aqui para trás. E é exatamente esse músculo que está fazendo isso. Ele também atua como estabilizador dos músculos da testa aqui que a gente falou agora, o occipito frontal. Ele atua estabilizando esses músculos. Agora, com relação aos músculos auricular anterior, ele fica aqui, mas nessa porçãozinha um pouco mais para baixo do temporal, e ele se origina na borda da aponeurose epicraniana, que faz parte dessa região da galeia também, que eu já falei para vocês. Ele tem a função de puxar essa aurícula da orelha externa para cima e para frente. Isso é mais desenvolvido em algumas pessoas do que em outras. Tem algumas que conseguem mexer a orelha. E essa parte eu não vou estar conseguindo fazer para vocês, porque eu não vim com esse dom de mexer a orelha. Mas é uma região também inervada, é suprida pelo ramo temporal, do nervo facial. E também recebe alguns ramos do nervo aurículo temporal. Agora, sobre o músculo auricular posterior, ele está localizado na parte mastoide do osso temporal. Ele fica nessa região detrás da orelha, aqui atrás, como vocês conseguem ver aqui na imagem. Ele também tem essa função, como eu acabei de falar, de mexer a orelha. Pessoas que têm expressão facial muito marcante, pode acontecer até de quando tem essa região de espanto, a orelha mexer, subir um pouquinho, né? E ele traciona ela um pouco para trás, especificamente, esse músculo, o posterior. Ele é suprido pelo nervo auricular e vascularizado pela artéria auricular posterior. E agora, indo para outra área já, vamos para o músculo orbicular dos olhos. Esse músculo ele é dividido em 3 partes. É a parte orbital, que ela fecha as pálpebras com firmeza, a parte palpebral, que fecha a pálpebra suavemente, e a parte palpebral profunda, que ela comprime o saco lacrimal. Ele está distribuído, tem a sua origem em 3 porções ósseas, né? Em 3 ossos, que é o osso frontal, a maxila e o osso lacrimal. Ele também é uma região muito inervada, esse músculo. Ele é inervado pelos ramos temporal e endoplasmático e vascularizado através das artérias da maxila temporal e a superficial facial. E também a oftálmica, já que está nessa região dos olhos. Dando continuidade agora sobre o músculo abaixador, que está nessa parte medial e identificado em verde aqui na imagem, e o corrugador do supercílio, que ambos trabalham juntos, tá? O corrugador do supercílio é esse que está na lateral dessa imagem, e ele está numa região um pouco mais profunda. Ambos estão na extremidade medial dos arcos superciliares, como o próprio nome já diz, é nessa região acima dos cílios. Eles têm a função tanto de gerar expressão de raiva, preocupação, que é o corrugador. O corrugador gera essas expressões, que de franzir a sobrancelha, que ele está nessa parte inicial aqui, como eu falei. Ele franze a sobrancelha, gerando essa de raiva, preocupação. E já o abaixador, ele está nessa região medial, ele gera expressão de tristeza, concentração. Quando nós estamos tristes, nós levantamos a sobrancelha assim, com aquela carinha de pena, sabe? E pronto. Aí é exatamente esse músculo que está nessa parte medial, o abaixador, que está movimentando a sobrancelha para cima, para ela fazer essa expressão de tristeza mesmo. Eles são inervados pelos ramos temporal e do nervo facial, e são vascularizados pela artéria oftálmica, artéria temporal superficial. E é importante ressaltar que esses 2 músculos trabalham juntos nessa região do complexo glabelar para proteger os olhos da luz intensa. Quando nós estamos saindo da exposição ao sol, quando nós estamos num ambiente mais escuro ou qualquer outro tipo de luz intensa, as nossas sobrancelhas a gente tende a fazer assim, né? Tracionar ela, franzir, porque isso gera sombra ao abaixar a sobrancelha, é gerado sombra para os nossos olhos, os protegendo assim dessa luz intensa. Agora, indo para outro músculo, que é o prócero, que também está nessa região entre as sobrancelhas, só que, como eu disse, ele está numa parte superior, ele está na parte mais externa do que o músculo corrugador, que também está nessa área. O músculo corrugador, como eu falei, está numa parte mais profunda. É um
O músculo prócero, ele é um músculo piramidal que está localizado entre as sobrancelhas e ele tem a função principal de tracionar inferiormente a extremidade das sobrancelhas. Ele tem essa, que também auxilia nessa expressão de preocupação, né? Quando a gente fraciona as sobrancelhas assim. Ele insere-se na pele da testa e é inervado também pelo nervo facial. E agora, por último, para finalizar, vamos falar sobre o músculo nasal e logo após sobre o músculo do septo do nariz. O músculo nasal, ele está nessa área do dorso do nariz e ele é dividido em duas partes, que é a parte alar e a parte transversal. A parte alar e ambas se originam na maxila. A função da parte alar é abaixar a aleta nasal lateralmente, quando nós fazemos esse movimento, e dilatar as narinas, que é aquele negócio engraçado que algumas pessoas sabem fazer mais que outras, mas que é esse movimento. Não sei se deu pra fazer, mas enfim, que é de abrir e fechar as narinas. E a parte transversal, ela enruga a pele do dorso do nosso nariz, fazendo esse movimento. Ela é inserida a parte alar na pele alar e a parte transversa está localizada, ligada ao músculo do dorso do nosso nariz e é inervado pelo ramo bucal nervo facial. Agora, sobre o músculo abaixador do septo do nosso nariz, ele é uma estrutura facial que conecta a maxila ao septo do nariz. E ele é muito importante na hora da nossa fala ou do nosso sorriso, que ele levanta a ponta do nariz. Tem pessoas que têm o nariz um pouco para baixo, essa parte do ápice do nariz um pouco para baixo, e dá para ver mais nitidamente quando a pessoa fala ou sorri, ele se movendo. E ele é derivado do segundo arco faríngeo e inervado pelo nervo facial. E está inserido nessa fossa incisiva da maxila e liga-se ao músculo orbicular da boca, que é a parte alar do músculo nasal. E no geral, gente, foi isso. Esses são os músculos mímicos da parte superior. Vocês vão estar vendo logo em seguida da parte inferior do nosso rosto. Olá, pessoal. Eu me chamo Kawane e hoje eu vou apresentar os principais músculos da mímica facial relacionados à região da boca e lábio. Esses músculos eles são fundamentais tanto para as expressões faciais quanto para funções como fala e também mastigação. Antes de adentrarmos para falar sobre cada músculo mais aprofundado, é importante lembrar que os músculos da mímica facial são superficiais, então eles se inserem na nossa pele e isso permite que a pele se movimente junto com a contração muscular e forma as nossas expressões faciais. Todos eles são inervados pelo nervo facial, o sétimo par craniano. Para iniciar, a gente vai começar pelo músculo orbicular da boca. Ele circunda toda a região da nossa boca e eu posso dizer que ele funciona como um esfíncter, porque ele fecha e projeta o nosso lábio. E é essencial para movimentos como beijar, assobiar e sugar. E ele também pode ser usado em algumas articulações da fala. Já o músculo bucinador, ele fica na região da nossa bochecha. A principal função dele é de comprimir a nossa bochecha contra os dentes e isso evita que ocorra o acúmulo de alimentos durante a mastigação. Ele também pode participar de ações como soprar e assobiar. No que tange o músculo abaixador do lábio inferior, ele puxa o nosso lábio inferior para baixo e movimenta o nosso lábio e vai ficar relacionado a expressões como tristeza ou de dúvida. Já o músculo levantador do lábio superior, ele vai elevar o nosso lábio superior, o que vai deixar os nossos dentes superiores mais à mostra, eles vão ficar mais expostos. E isso pode ser associado a expressões como desprezo ou de desagrado. O músculo mentual, ele fica localizado na região do nosso queixo. Ele projeta o nosso queixo e também pode formar rugas nessa região. Então, quando a gente realiza expressões como dúvida ou de tensão, eles vão ficar aparentes. Vai ficar bem aparente, vai formar essa ruga e é para isso que ele vai... Uma das suas funções, né, na verdade. Já o músculo transverso do mento, ele vai atuar na região do nosso queixo também e vai auxiliar em movimentos dessa área. Ele trabalha em conjunto com o músculo mentual e ele pode modular as expressões da parte inferior da nossa face. O abaixador do ângulo da nossa boca, ele vai puxar o canto da nossa boca para baixo e ele fica responsável pela principal expressão, que é aquela de tristeza, aquela clássica expressão de tristeza. Vai puxar o ângulo da nossa boca para baixo. Já o músculo levantador do ângulo da nossa boca,
ele eleva o canto da nossa boca e contribui para a formação do sorriso, principalmente quando atua em conjunto com outros músculos. No que tange o músculo risório, ele vai retrair o ângulo da boca lateralmente, ele vai participar do sorriso, mas é aquele sorriso mais discreto, um sorriso mais forçado, porque ele não eleva o canto da nossa boca. Quem eleva o canto da nossa boca é o músculo levantador do ângulo da boca. Então, ele só puxa para o lado, então o sorriso fica mais assim, mais forçado, mais discreto. Já o músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz, ele vai elevar o lábio superior e ele também vai dilatar as nossas narinas. Então, ele fica associado a expressões como desagrado ou de repulsa. O músculo zigomático maior, ele se origina do nosso osso zigomático e ele se insere no ângulo da nossa boca e é considerado um dos principais músculos do sorriso, sendo responsável pelo sorriso mais amplo. Já o músculo zigomático menor, ele auxilia elevando o lábio superior e ele atua junto com o zigomático maior para intensificar a expressão de sorriso. Então, a gente pode ver, né, que a maioria desses músculos, eles vão trabalhar de forma integrada. Então, não é uma ação assim que vai ser realizada por apenas um músculo. Vai ser um conjunto que vai permitir uma grande variação de expressões faciais. E todos eles são inervados pelo nervo facial e as suas ações são essenciais tanto para expressões faciais, comunicações não verbal, quanto para funções como fala, alimentação e outras ações. Bom, gente, agora eu vou começar a falar um pouco sobre a língua e o palato. A língua é formada por 8 músculos, 4 intrínsecos e 4 extrínsecos. Basicamente, 4 músculos prendendo a língua e 4 músculos formando o corpo da língua. Os músculos intrínsecos formam o corpo da língua. Eu vou falar um pouco sobre o músculo longitudinal inferior e o músculo longitudinal superior. O músculo longitudinal superior se origina na região posterior, próximo à epiglote e ao septo fibroso mediano, e se estende para se inserir no ápice e nas bordas laterais da língua. Basicamente, curva a língua para cima e eleva o ápice e as laterais da língua. E o músculo longitudinal inferior se origina nas raízes da língua e no osso hioide, estendendo-se anteriormente para se inserir no ápice, que é a ponta da língua, atuando. Basicamente, é o contrário do músculo longitudinal superior. Em vez de curvar a língua para cima, curva a língua para baixo e abaixando o ápice, encurtando a língua. A função dos dois são fundamentais para a fala, mastigação e deglutição. Agora eu vou falar um pouco sobre o músculo vertical e o músculo transverso. Falando um pouco do músculo transverso, a origem e inserção ele se origina no septo fibroso mediano e ele tem a inserção no tecido conjuntivo fibroso nas superfícies laterais da língua. E a sua principal função é estreitar e alongar a língua, tornando mais proeminente. E o músculo vertical tem origem e inserção na conexão diretamente na parte superior e inferior da língua, estendendo-se da mucosa do dorso até as bordas laterais inferiores. Ele basicamente achata e alarga a língua. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco sobre os músculos extrínsecos da língua, tá? Que elas prendem o corpo da língua, elas basicamente prendem o corpo da língua. Tem o músculo genioglosso, que ele basicamente se origina na espinha metodiniana superior, que é o tubérculo geniano, da superfície interna da sínfase mandibular, que é essa parte aqui da mandíbula. Sua principal função é protrair e deprimir a língua, no caso, colocar para fora e achatar a língua para dentro. E a sua inserção insere-se no corpo do osso hioide e ao longo de todo o dorso da língua. No caso, essa parte aqui do rosto. Agora, passando para o músculo hioglosso, a sua origem é a margem lateral do corpo e corno maior do osso hioide. No caso, é essa parte daqui puxando para o osso hioide da cabeça. A sua principal função é a depressão e a retração da língua. No caso, abaixar a língua e puxar ela para trás. E ela se insere na face lateral da língua entre os músculos estiloglosso e genioglosso, como vocês podem ver na imagem. Esse músculo hioglosso basicamente prende a língua na mandíbula. Vamos passar para o músculo estiliogrosso, que a sua origem é a face
anterolateral do processo estiloide do osso temporal e no ligamento estilomandibular, como vocês podem ver na imagem. A sua função é elevar e retrair a língua, trazendo para trás e para cima, facilitando a deglutição. A inserção são as margens laterais da língua misturando-se com os músculos intrínsecs e o músculo hioglosso. Agora vamos passar para o músculo palato-glosso. A sua origem é a superfície inferior da aponeurose palatina, no palato mole. A sua principal função é a atuação principalmente na deglutição, elevando a parte posterior da língua e simultaneamente abaixando o palato mole. Basicamente, prende a língua ao palato mole da boca, chamado de véu palatino. Diferente dos outros extrínsecos, ele é inervado pelo plexo faríngeo do nervo vago. Agora eu vou falar um pouco dos músculos do palato, tá? O tensor do véu palatino, que tem origem da fossa escafoide, espinha do esfoide e cartilagem da tuba auditiva, descendo para contornar o âmbulo pteriogoide. A sua principal função tensiona o palato mole para fechar a nasofaringe durante a deglutição e abre o ósseo da tuba auditiva, tá? E a sua inserção é aponeurose palatina do palato mole, superfície óssea posterior à crista palatina da lâmina horizontal do osso palatino. Agora vamos falar um pouco do levantador do véu palatino, tá? Ele se origina na face inferior da parte petrosa do osso temporal e na cartilagem da tuba auditiva, como vocês podem ver na imagem. A sua principal função é elevar o palato mole durante a deglutição, fechando a nasofaringe. A sua inserção insere-se na aponeurose palatina do palato mole, entrelaçando-se com o músculo contralateral. Agora vamos para o palato faríngeo, que sua origem é na margem posterior do palato duro e aponeurose palatina. Sua principal função é elevar a faringe e laringe e tensionando o palato mole durante a deglutição, ajudando a fechar a nasofaringe. Sua inserção é a borda posterior da cartilagem tireoide da laringe, tá? Agora vamos para o músculo da úvula, que sua origem é a espinha nasal posterior e aponeurose palatina. Sua função é encurtar, elevar e retrair a úvula, auxiliando no fechamento da orofaringe. Sua inserção é o tecido conjuntivo da úvula palatina, que no caso é a mucosa da úvula. Oi, gente, meu nome é Maria Eduarda e eu vou dar continuidade a essa apresentação, mas agora falando sobre os músculos da laringe. A laringe, como a gente sabe, ela vai abrigar e proteger as nossas cordas vocais, bem como a entrada da traqueia, aquela questão de impedir que o alimento entre no nosso pulmão durante o processo de deglutição. Tem uma relação com nossa glândula tireoide, faz parte e tem uma função importantíssima no nosso sistema respiratório. Então, a gente vendo todas as funções que a laringe ela tem, a gente também vê a necessidade de conhecer sobre os músculos desse órgão, que de certa forma vão contribuir para essas atividades executadas por ela. Os músculos da laringe têm 3 funções essenciais, que são a de respiração, de proteção das vias aéreas e de fonação. A fonação é o que eu estou fazendo nesse exato instante. Eu estou fazendo uma vibração nas minhas pregas vocais, para assim haver a produção da minha voz. Para facilitar aqui, a gente vai saber que os músculos da laringe vão ser divididos em 2 tipos, que são os extrínsecos e os intrínsecos. Os extrínsecos vão movimentar a laringe como um todo, e vamos saber dele posteriormente, ainda nessa videoaula. Porque agora eu vou explicar para vocês sobre os músculos intrínsecos. Os intrínsecos são responsáveis pela fonação no geral. Eles vão estar ali fazendo a modulação dos sons vocais. Por exemplo, assim, eles vão analisar, vão ajustar a tensão, a abertura das pregas vocais, que a gente sabe que estão ali localizadas inteiramente dentro da nossa laringe. Para introduzir esse estudo sobre os músculos da laringe, a gente vai começar com o primeiro, que é o cricotireóide, conhecido como músculo do cantor. Ele é um músculo que tem origem na superfície anterolateral do arco da cartilagem cricoide. E sua principal função vai ser inclinar a cartilagem tireoide, e nessa função ele vai estar fazendo a ação de alongar e tensionar as pregas vocais, para assim haver a produção de tons vocais mais agudos. Sua inserção é na borda inferior e corno inferior da cartilagem tireoide e inervação. A gente tem que dar um destaque aqui porque ele é o único músculo da laringe que vai ter sua inervação relacionada com o ramo externo do nervo laríngeo superior. E os demais que a gente vai estar vendo vai ter sua inervação relacionada com o laríngeo recorrente, que ele é um ramo crucial do nosso nervo vago. Vascularização suprida pela artéria cricotireoide, um ramo da artéria tireoide superior. Também os outros músculos da laringe vai ter essa vascularização suprida por ramos da artéria tireoide superior, mas também inferior. E logo abaixo aqui no slide, tem uma divisãozinha desse músculo. Ele vai estar aí pintado de verde na imagem, até para melhor compreensão da gente. E ele tem 2 divisões, que é o seu lado medial e o lateral. O medial vai ser fibras verticais que vão correr de baixo para cima,
e a sua parte lateral vão ser fibras inclinadas, que vão estar ali correndo para os lados e também para trás. Os próximos músculos que a gente vai ver é o músculo cricoaritenoide lateral e posterior. Vamos começar primeiro pelo lateral. O lateral vai ter sua origem na margem superior e na face anterolateral do arco da cartilagem cricoide. Sua função principal como adutor e vai ter a função de fechar as nossas pregas vocais para que o ar possa vibrá-las e gerar o som. A questão de que eu estava falando com vocês da questão da fonação. E sua inserção é no processo muscular da cartilagem aritenoide, o mesmo que o músculo cricoaritenoide posterior. Eles dois vão ter a mesma inserção. Vamos agora ver o posterior, detalhadamente, que sua origem é na superfície posterior da lâmina da cartilagem cricoide. Sua função é o lateral de adutor. Esse aqui vai ter a função de abdutor. Embora essencial para a respiração, ele interrompe a fonação ao afastar as pregas vocais. Inserção a gente já viu. E a questão da inervação e da vascularização, só enfatizando, vai ser feita pelo laríngeo recorrente, ramo crucial do nervo vago, e vascularização vai ser de ramos da artéria tireoide superior, então inferior. Esse próximo músculo, ele vai ser igual ao anterior, que vai ter duas divisões, é o aritenoide transverso e oblíquo. O transverso vai ter sua origem e inserção no mesmo lugar, que é na borda lateral e processo muscular de uma cartilagem aritenoide. E a origem do oblíquo vai ser na face posterior do processo muscular da cartilagem aritenoide e inserção no ápice da cartilagem aritenoide contralateral oposta. A função deles dois vão ser de aproximar as cartilagens aritenoides, fazendo o fechamento completo da nossa glote. Eu vou dar aqui uma informação a mais, que é sobre o músculo aritenoide oblíquo. Ele vai ter uma continuação das suas fibras musculares, que vai dar origem ao músculo ariepiglótico. Vou explicar agora para vocês que esse músculo ele vai servir como um adutor, mas um adutor fraco, mas que vai contribuir nesse fechamento, que é a função desse músculo. Ele vai estar ali fazendo a segurança das vias aéreas durante a alimentação, essa questão do fechamento e abertura da glote. Vamos falar agora sobre o músculo tireoaritenoide, que ele é considerado o componente principal das nossas pregas vocais e um dos mais complexos da laringe também. E ele vai ter sua origem no ângulo da cartilagem tireoide e ligamento cricotireóide adjacente. Sua função vai atuar no relaxamento e encurtamento das pregas vocais, ajudando a abaixar o tom da nossa voz. Ele então vai estar ali como função de modulação da voz e também de proteção respiratória. Sua inserção é na superfície anterolateral e processo muscular vocal da cartilagem aritenoide. Um a mais aqui para esse músculo, que o músculo tireoaritenoide tem sim uma extensão, mas vai ser uma extensão das suas fibras na parte superior. E vai dar origem ali o músculo tireoepiglótico. Esse músculozinho, ele vai ajudar a regular a entrada de ar no nosso organismo. E sua contração ajuda a abrir a entrada da laringe. Então, a gente conhece aqui mais uma extensão de um músculo da laringe. E para concluir a minha explicação sobre músculos da laringe, o último que a gente vai ter aqui é o músculo vocal. O músculo vocal, ele é considerado parte também do músculo tireoaritenoide. Vai ter sua origem na face lateral do processo vocal da cartilagem aritenoide e função. A gente vai fazer aqui uma breve relação, porque o músculo vocal, como tá vendo aí na imagenzinha no slide em verde, pra gente identificar ele, vai estar localizado nas nossas pregas vocais, que ali vai ter então um ajustamento da tensão, da espessura e principalmente da vibração dessas pregas vocais para ver a fonação. Então o músculo vocal vai ter essa função principal. Sua inserção na porção anterior do ligamento vocal, cartilagem tireoide. E é isso, gente. Encerra por aqui a explicação sobre músculos da laringe. E agora, a seguir, a gente vai ter detalhadamente sobre os músculos que compõem a nossa faringe. Agora vamos falar sobre a faringe. Ela é um tubo muscular que conecta as cavidades nasal e oral à laringe e ao esôfago, sendo responsável pela passagem de ar, alimentos e líquidos. Ela isola cada função à sua respectiva via, evitando assim qualquer complicação. Os seus músculos são divididos entre constritores e levantadores, e o próprio nome deles já dá uma deixa da função a qual eles exercem. O primeiro músculo a ser abordado é o constritor superior da faringe. Ele tem origem de algumas partes da cabeça e do pescoço, sendo elas da lâmina medial do processo pterigoide, do rafo pterigomandibular, que o conecta ao músculo bucinador, da linha miloióidea da mandíbula, em que sua parte superior se conecta com a nasofaringe e com a cavidade timpânica, e da parte glossofaríngea, que se origina do músculo transverso da língua.
Esse músculo se une proximalmente à linha oblíqua da cartilagem tireoide e à cartilagem cricóidea, e distalmente do ráfio da faringe, que segue desde o tubérculo faríngeo do occipital até ao nível do ângulo da mandíbula. Ele é inervado pelo nervo glossofaríngeo e é vascularizado pelas artérias faríngea e palatina ascendentes, e também pelos ramos tonsilar da artéria facial e dorsais da artéria lingual. A função desse músculo, como já dito anteriormente, é o estreitamento do espaço da faringe e a separação entre a nasofaringe e a orofaringe, durante a deglutição e a fala. Adiante temos o músculo constritor médio, que se origina de duas partes, da parte contraofaríngea, que é ligada ao corno menor do hioide, e da parte ceratofaríngea, que é ligada ao corno maior do hioide, e ambas estão ali inseridas no ráfio médio. Esse músculo é inervado pelos nervos glossofaríngeo e vago, e é vascularizado pela artéria faríngea ascendente e a artéria palatina ascendente. Sua função é a mesma da do músculo superior da faringe, que é o estreitamento do espaço da faringe, que quando em conjunto com outros músculos como os do palato mole, eles promovem o fechamento da parte nasal da faringe e separa da parte oral durante a deglutição e a fala. E por último, encerrando os músculos constritores da faringe, temos o músculo inferior, que se origina ali da parte tireofaríngea, como da face externa inferior, a linha oblíqua da cartilagem tireoidea, da face lateral da cartilagem cricóidea e da face lateral da cartilagem traqueal. É inserido próximo ao ráfio da faringe médio e inferior. Esse músculo é inervado pelo nervo vago e vascularizado pela artéria ascendente e ramos da artéria tireoide superior. Ele forma as paredes posterior e lateral da faringe e, assim como os outros músculos constritores, promove a sua constrição durante a deglutição e a fala. Dando início aos músculos levantadores da faringe, o músculo palatofaríngeo tem origem ali do palato duro e se une proximalmente à aponeurose palatina. E distalmente ele se irradia para baixo nas paredes lateral e posterior da faringe via cartilagem tireoidea. Ele é inervado pelo nervo vago, via plexo faríngeo, e é vascularizado pela artéria palatina ascendente facial e artéria descendente maxilar. Ele dá o suporte aos músculos constritores ao fechar a nasofaringe e a elevar a faringe na fala e na deglutição. Caminhando para o fim dos músculos da faringe, temos o músculo salpingofaríngeo. Ele tem origem da cartilagem da tuba auditiva e irradia-se para baixo na parede lateral da faringe. É inervado pelo nervo vago, via plexo faríngeo, e é vascularizado por ramos faríngeos da artéria faríngea ascendente e tem como função elevar a faringe durante a deglutição e a fala, dando suporte aos outros músculos já citados. E para concluir os músculos da faringe, tanto constritores como levantadores, temos o músculo estilofaríngeo. Ele tem origem na superfície medial do processo estiloide do temporal e irradia-se obliquamente para baixo na parede lateral da faringe, via cartilagem tireoidea. Esse músculo é inervado pelo nervo glossofaríngeo e é vascularizado pelo ramo faríngeo da artéria faríngea ascendente, e tem como função o ato de levantar a faringe, dando suporte a todos os músculos do órgão. Me chamo Heloísa Vivian e hoje eu vou apresentar os músculos do pescoço, dando ênfase especificamente na região anterior, visto que o pescoço é anatomicamente dividido em duas regiões principais, que são a anterior, a parte da frente, e a posterior, a parte de trás, no qual cada um apresenta características e funções distintas. Nesse sentido, a região anterior do pescoço é composta por músculos essenciais para a sustentação e movimento, os quais são responsáveis por movimentar a cabeça, manter a postura e também participar da respiração, auxiliando principalmente na inspiração forçada, ao elevar o tórax durante esforços como, por exemplo, ao correr ou até mesmo falar alto. Além disso, nessa região nós encontramos o músculo superficial platisma e os músculos anterolaterais, como o esternocleidomastóide. Além disso, podemos achar músculos profundos, como os ióides, que podem ser divididos em supraioides e infraioides. Dando início aos músculos superficiais, temos o platisma, que é um músculo fino, plano e largo, o qual vai recobrir os dois lados do pescoço, funcionando praticamente como uma lâmina subcutânea. Sua origem se dá na fáscia, que recobre o peitoral maior e o deltoide, na região torácico-escapular, estendendo-se até a região clavicular, já que sua inserção ocorre na base da mandíbula, na pele da face inferior e no canto da boca.
além do ângulo da mandíbula e da pele do queixo. No que diz respeito à sua função, o platismo ele atua tensionando a pele do pescoço e do ombro, além de abaixar a mandíbula e auxiliar nas expressões faciais, como, por exemplo, na careta de medo ao ver algo assustador ou na tensão ao gritar, puxando a pele para baixo. Por esse motivo, ele é considerado um músculo mímico, contribuindo também para a depressão leve do lábio inferior. E sua inervação ocorre por meio do ramo cervical do nervo facial, que corresponde ao sétimo par craniano. Já sua vascularização sanguínea apresenta múltiplas fontes, sendo as principais provenientes dos ramos da artéria facial, da artéria tireoide superior e da artéria submental. Por fim, sua drenagem linfática ocorre por meio de linfonodos cervicais superficiais, principalmente da cadeia anterior superficial. Em seguida, temos o músculo esternocleidomastoideo, cujo nome está diretamente relacionado às suas inserções principais, que são o manúbrio do externo, a clavícula e o processo mastoide. Ele é um músculo bastante proeminente na região anterolateral do pescoço. Sua origem se dá no manúbrio do externo e no terço medial da clavícula, apresentando, assim, uma porção external e uma porção clavicular. Sua inserção ocorre no processo mastoide do osso temporal, localizado atrás da orelha, e também na linha nucal superior do osso occipital, incluindo parte da aponeurose nucal. Em relação à sua função, quando ocorre contração unilateral, ele inclina a cabeça para o mesmo lado e realiza a rotação para um lado oposto, como, por exemplo, quando olhamos por cima do ombro. Já na contração bilateral, ele promove a flexão do pescoço, como ao abaixar o queixo para ler, além de elevar a cabeça e o tórax durante a respiração forçada. Sua inervação ocorre pelo nervo acessório, que é o 11º par craniano, associado a ramos da C2 e C3 do plexo cervical, responsáveis pela propriocepção. Quanto à vascularização sanguínea, ela é realizada por meio da artéria carótida externa, que são responsáveis por conduzir o sangue oxigenado do coração em direção à cabeça, como a artéria occipital, a artéria tireoide superior e a artéria cervical transversa, podendo também receber contribuição da artéria tireoide inferior. Sua drenagem linfática ocorre nos linfonodos cervicais profundos, principalmente nos níveis 2 e 3. Além disso, esse músculo ele serve como um importante marco anatômico para anestesia local e para a palpação do pulso carotídeo, visto que a artéria ela se localiza logo medial a esse músculo, o esternocleidomastoide. Agora vamos falar sobre os músculos iódes, que estão localizados na região anterior, como já sabemos, e vão ser divididos em dois grupos, os supraiódeos e os infraiódeos. Vale destacar que o osso ióide é uma estrutura única no corpo humano, porque ele é o único osso que não vai se articular com outros ossos. Ele vai estar suspenso, mantido apenas por músculos e por ligamentos. Os músculos supraiódeos, eles vão ficar localizados acima do osso ióide. E, de um modo geral, eles vão estar relacionados com a elevação do ióide, além de participarem da deglutição e de alguns movimentos da mandíbula. Já os músculos infraiódeos vão estar localizados abaixo do osso ióide e vão atuar principalmente na depressão do ióide e também da laringe, especialmente após a deglutição. É importante destacar que, apesar dessa divisão em dois grupos, esses músculos não atuam de uma forma isolada. Eles vão trabalhar juntos, no qual suas ações vão depender diretamente de suas origens e de suas inserções. Iniciando pelos músculos supraiódeos, que vão ser um conjunto formado por 4 músculos. Músculo digástrico. Ele vai ser um músculo pequeno e pareado, localizado no compartimento anterior do pescoço. Sua origem ocorre por meio de 2 ventres, o ventre anterior, que se origina na fossa digástrica da mandíbula, enquanto o ventre posterior se origina na incisura mastoide do osso temporal. Sua inserção se dá por meio de um tendão intermediário fixado ao corpo do ocioide, e sua função consiste em abaixar a mandíbula e elevar o ocioide, como, por exemplo, abrir a boca para bocejar. Sua inervação é diferente entre os ventres. O ventre anterior é inervado pelo nervo milioide, enquanto o nervo posterior é inervado pelo nervo facial. Sua vascularização ocorre pelas artérias facial e occipital, com participação da artéria submental. E sua drenagem linfática ocorre nos linfonodos submentais mandibulares e cervicais profundos. O estilo iódio, que é um músculo pequeno e delgado, tendo origem no processo estiloide do osso temporal. Sua inserção ocorre no corpo e corno do ocioide, e sua função é retrair e elevar o ióide, auxiliando assim na deglutição. Sua inervação
vai ser responsável por nervos faciais e sua vascularização pela artéria facial e sua drenagem linfática pelos linfonodos cervicais profundos. O músculo milióide é considerado um folheto muscular. Sua origem vai ocorrer na linha milioide da mandíbula, sua inserção no ráfio mediano milioide e no corpo do ocioide. Sua função vai ser elevar o assoalho da boca e o ocioide, participando também da deglutição. Sua inervação ocorrerá por meio do nervo milioide, sua vascularização pela artéria submentoniana e sua drenagem linfática pelos linfonodos submentais. O último músculo a ser mencionado dos supraioides é o gênio ióide, que é um músculo curto. Sua origem vai ocorrer nas espinhas mentonianas da mandíbula, sua inserção no corpo do ocioide. Sua função será puxar o ocioide para frente e auxiliar na abertura da boca. Sua inervação vai ocorrer por meio de fibras da célula via nervo hipoglosso. Sua vascularização ocorrerá pela artéria lingual e sua drenagem linfática pelos linfonodos cervicais profundos. Os músculos infraioides, eles vão ser um grupo composto por 4 músculos, que serão subdivididos em superficiais e profundos. Além disso, cabe destacar a inervação, vascularização e drenagem linfática dos músculos infraioides. De um modo geral, esses músculos eles vão apresentar características bem semelhantes, principalmente quanto diz respeito à sua vascularização e drenagem linfática. A vascularização deles vai ocorrer por meio de ramos das artérias tireoidianas superiores e inferiores, que são responsáveis por regar e levar o sangue necessário para o bom funcionamento dessa região. Já a drenagem linfática vai ocorrer principalmente em direção aos linfonodos cervicais profundos, acompanhando os vasos sanguíneos da região, o que também é um padrão entre esses músculos. Agora, em relação à inervação, a maioria dos músculos infraioides serão inervados pela alça cervical, formada pelas fibras da C1, C2 e C3. Porém, existe uma exceção importante, que é o músculo tireoide, que vai ser inervado pelas fibras da C1, que acompanham o nervo hipoglosso, o 12º par craniano, iniciando pelo músculo externo-ióide, que é o mais superficial desse grupo. Vai se originar no manúbrio do externo e na clavícula, inserindo-se no corpo do ocioide e tendo a função de abaixar o ióide após a deglutição. O músculo homoióide vai se originar na escápula e vai possuir 2 fentes ligados por um tendão intermediário. Ele é o segundo músculo superficial e vai se inserir no osso ióide. Sua função vai ser abaixar e retrair o ióide e a laringe, além de auxiliar no retorno venoso. O músculo externo-tireoide vai fazer parte da camada profunda, assim como o tireoióide. E ele vai se originar no manúbrio do externo, se inserir na cartilagem tireoide e vai ter a função de abaixar a laringe. Já o músculo tireoiode, ele vai ser considerado a continuação do externo-tireoide, sendo um músculo pequeno disposto lateralmente no trígono cervical anterior e pertencente à camada profunda, como dito anteriormente. Ele vai se originar na cartilagem infraioide, inserir-se no ocioide e terá a função de abaixar o ióide ou elevar a laringe. Lembrando que sua inervação ocorre por meio de fibras da C1 via nervo hipoglosso, diferente dos outros músculos infraioides, que serão inervados por meio da alça cervical. De modo geral, todos esses músculos vão atuar em conjunto para manter a postura, permitir os movimentos da cabeça e auxiliar na respiração, além da participação de funções essenciais como mastigação, deglutição e fala. Além disso, eles vão apresentar grande importância clínica, especialmente em procedimentos na região cervical, visto que vão compartilhar vascularização e drenagem linfática semelhantes. E com isso finalizo minha parte e passo a apresentação para dar continuidade ao estudo dos músculos fundos do pescoço. Então, agora eu vou abordar sobre os músculos do pescoço. Para dar início falando sobre esse grupo, a gente separa primeiro os músculos escalênicos. Os escalênicos, eles são divididos em escaleno anterior, escaleno médio e escaleno mínimo. Esse último que eu citei agora, ele é considerado inconstante. Então, isso significa que ele não aparece em todas as pessoas. Isso porque ele é considerado uma variação anatômica, então isso já significa muita coisa. Falando sobre a origem, o escaleno anterior, ele se origina nos tubérculos anteriores dos processos transversos das vértebras cervicais. Então, ele vai da C3 até a C6, e o escaleno médio, ele se origina nos tubérculos posteriores dos processos transversos. Ele vai da C2 até a C7.
O escaleno posterior, ele se origina nos tubérculos posteriores dos processos transversos da C5 até a C7. O escaleno mínimo, ele, quando está presente, ele se origina geralmente no tubérculo anterior do processo transverso da C7 também. Falando agora sobre os processos transversos, então eles são como projeções laterais das vértebras, então eles servem como pontos de fixação muscular. Então, quando a inserção ela corresponde ao ponto onde o músculo ele se fixa, geralmente ele se desloca durante esse movimento. Falando sobre o escaleno anterior, ele se insere na primeira costela anterior, ao sulco da artéria subclávia. Falando sobre o escaleno médio, na verdade, ele se insere na primeira costela, posteriormente ao sulco da artéria subclávia. O escaleno posterior, ele se insere na segunda costela, e, por fim, o escaleno mínimo, no qual ele vai se inserir na primeira costela ou na cúpula pleural. Falando agora sobre a inervação, ações e relações anatômicas. A gente tem aqui falando principalmente sobre a inervação. A inervação dos músculos escalênicos é feita pelos ramos anteriores dos nervos cervicais, principalmente da C3 a C8. A inervação ela vai corresponder ao nervo responsável por enviar estímulos para que esses músculos eles realizem a contração. Em contração bilateral, os escalênicos eles promovem uma flexão anterior ao pescoço. Em contração unilateral, eles realizam a inclinação lateral homolateral. Falando um pouco sobre a atuação desses músculos, eles também vão estar atuando como músculos acessórios da respiração forçada. Isso porque eles vão elevar a primeira e a segunda costela. Então, assim, basicamente o que seriam músculos acessórios? Eles seriam aqueles que vão auxiliar na respiração quando tem um aumento da demanda ventilatória. Como, por exemplo, quando a gente está fazendo uma atividade física mesmo. Citando agora as relações anatômicas, entre o escaleno anterior e o escaleno médio, eles passam pelo plexo pleural e a artéria subclávia, formando o chamado hiato interescalênico. O plexo braquial, na verdade, é um conjunto de nervos e vai fazer a inervação motora e sensitiva no membro superior. A inervação subclávia ela é um grande vaso que leva sangue oxigenado para o membro superior e anterior ao músculo escaleno. E também vai passar pela veia subclávia. Então, basicamente, essas relações elas são clinicamente relevantes, já que elas podem estar associadas à síndrome do desfiladeiro torácico, por exemplo. Então, ela é basicamente a compressão do plexo pleural ou dos vasos subclávios entre os escalenos, causando muitos sintomas nos membros anteriores, então é muita dor. Passando agora para os músculos pré-vertebrais. A gente vai falar um pouco sobre a constituição, função geral e, basicamente, para dar início, esse grupo ele é composto pelo músculo reto anterior da cabeça, pelo músculo longo da cabeça e pelo músculo longo do pescoço. Esses músculos eles vão se localizar anteriormente à coluna cervical e eles vão desempenhar um papel fundamental na flexão da cabeça e também da coluna cervical. Elas também vão atuar como estabilizantes postural.
Ou seja, então elas vão ajudar basicamente a manter a cabeça alinhada sobre a coluna e vão controlar também os movimentos finos da região cervical. Falando agora um pouco sobre, separadamente sobre cada um, né? O reto anterior da cabeça, ele é um músculo reto anterior e ele se origina na massa lateral da C1 e se insere na parte basilar do osso occipital. A principal ação é a flexão da cabeça. O músculo longo, ele vai basicamente originar-se nos processos transversos da C3 a C6 e ele se insere na porção basilar do osso occipital. A principal função é a flexão da cabeça também. O osso longo do pescoço, ele se origina nos corpos vertebrais, cervicais e torácicos também, e ele se insere nos corpos vertebrais, cervicais e também na C1. A sua ação é a flexão e a rotação da coluna cervical. De modo geral, esses músculos, tanto os escalenos quanto os músculos pré-vertebrais, eles vão compor um plano profundo do pescoço, sendo fundamentais para a movimentação cervical e também para a estabilização postural e a participação mecânica na respiração. Então, basicamente, sobre esse tópico seria isso. Agora a gente vai dar seguimento com a finalização do trabalho. Começa agora o seu jornal favorito, o Anatomia Alerta. Meus caros amigos, minhas caras amigas, no alerta de hoje nós temos notícia forte, hein? Mas esse alerta é para quem? Para todos aqueles que querem curtir o carnaval, que querem curtir esse período carnavalesco ou quem sabe sair por aí e encontrar um amor, né? Pois pronto, para vocês fica o alerta, cuidado com o pescoço. Mas como assim, Giovana? Cuidado com o pescoço? Vejam só a notícia de hoje. Chegou a caso de tragédia. Jovem mexicano morre aos 17 anos. Isso mesmo, após levar chupão de namorada no pescoço. Minha gente, pra tu saber mais, vai rodar agora a matéria. O jovem mexicano faleceu logo após o chupão que levou de sua namorada. Isso ocorreu pois a pressão exercida no pescoço ocasionou uma lesão na parede da artéria carótida e favoreceu a formação de um coágulo. E esse coágulo se desprendeu e migrou até o cérebro, provocando uma AVC devido à obstrução cerebral. Meus amigos, vocês viram aí, como a dona Heloísa falou durante esse vídeo, a região do nosso pescoço é extremamente sensível. Ela está sendo irrigada pela artéria carótida. Um coágulo pode sim viajar, hein? E viajar até o cérebro, ocasionando AVC e podendo levar até a morte. É trágico. E é raro também, mas não é por isso que nós iremos nos descuidar. Não é porque você está saindo por aí que seu amor precisa estar relacionado a uma competição desventosa. Proteja seu pescoço, curta com cuidado, com moderação. E este foi o Anatomia Alerta, onde a notícia, o alerta e a prevenção é certa.